Pode? Bom, boa noite a todos. Eu espero que essa palestra sobre por uma reforma protestante na messiânica, que ela seja vista como algo assim bem equilibrado. Não gostaria de passar nenhuma imagem assim, que eu sou dono da verdade, que eu estou metido no meio de uma coisa que existe dois tipos de defensores, né? Eu não gostaria de deixar essa imagem, não. Eu gostaria de passar a imagem de que, oferecendo a possibilidade de uma reflexão, né? Então, eu vou distribuir da seguinte maneira. Se eu vou falar sobre uma reforma protestante na messiânica, então eu vou começar falando o que é uma reforma protestante, depois o que é uma messiânica, né? E depois aí eu junto as duas coisas para falar, então, o que é uma reforma protestante. É claro que uma reforma protestante messiânica, é claro que quando eu falo por uma reforma protestante messiânica, eu acho que isso aí é o melhor caminho. Mas serenamente, né? Porque muita gente às vezes está expondo, na hora que nós colocamos isso, muita gente fez tipo, caramba, não é para ser caramba, nem na coisa de uma maneira ou de outra, não é para ser isso. É escutar e ver se tem razão, se não tem razão, né? Bom, o que é reforma protestante? No século XVI, ou seja, há 5 séculos atrás, Martinho Lutero, seguido por João Calvino e outros líderes do que se conhece como Reforma Protestante, operou uma enorme cisão na cristandade europeia ao separar-se da autoridade da Igreja, apelando à autoridade da Escritura. Eles acusaram a Igreja Católica de ter feito, na Idade das Trevas, aquilo que os laxistas têm feito agora: selecionar arbitrariamente certos trechos da Bíblia e esconder o resto do povo. Traduzir a Bíblia de suas línguas originais para línguas vernáculas sempre foi uma prática do povo de Deus. Antes mesmo de o Novo Testamento ser escrito, o povo judeu já havia traduzido o Velho Testamento para a língua grega. Esta tradução ficou conhecida como Septuaginta, ou versão dos 70. Nos primeiros séculos da Igreja cristã, a Bíblia inteira foi traduzida para línguas como siriaco, armênio, latim, gótico, etíope, etc. Com o fortalecimento da Igreja no Ocidente e a adoção do latim como língua da Igreja, o processo de tradução ficou esquecido. A Igreja Católica havia se dado por satisfeita com a versão latina de Jerônimo e não estimulava sua tradução para outros idiomas, por considerar a Bíblia um livro obscuro e não apropriado para ser lido por leigos. Assim, a Igreja Católica passou a usar quase que exclusivamente o latim. Como o povo comum não falava esta língua, nem a entendia, a compreensão do texto bíblico passava totalmente pelas mãos do clero. Os padres liam e interpretavam, à sua maneira, os ensinos sagrados. Nesse período, o que a Igreja dizia tinha peso igual ou maior ao que a Bíblia dizia.
Lutero, Calvino e outros defendiam o quê? As escrituras sagradas como única regra de fé e prática para todos os cristãos. Havia, porém, um problema. Como o povo poderia ler e interpretar as escrituras se elas estavam acessíveis quase que somente em latim ou em suas línguas originais? Foi então que um esforço enorme pela tradução da Bíblia foi feito. Neste período, inúmeras traduções surgiram. Lutero mesmo traduziu as escrituras para o alemão. A sua tradução foi tão importante para o povo do seu país que estudiosos têm considerado Lutero como o pai da língua alemã. Um primo de Calvino traduziu a Bíblia para o francês. A famosa versão King James foi traduzida na Inglaterra. O Sínodo de Dort, na Holanda, promoveu a tradução para o holandês. Meio século mais tarde, mas ainda como fruto da Reforma, João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Desde então, centenas de línguas têm recebido o texto sagrado. À medida em que as pessoas descobriam o verdadeiro ensino público, se rebelavam contra todo e qualquer ensino que o contradissesse. Não é à toa que a Igreja de Roma tenha feito um esforço enorme para destruir cópias das Escrituras traduzidas. Pensa nisso. Pensa nisso. A tradução para línguas de povos considerados não cristãos também provocou um grande avanço do evangelho em países como Índia, China, Coreia, etc. Mais recentemente, a organização Wycliffe para a tradução da Bíblia, fundada por um presbiteriano, e as diversas sociedades bíblicas têm produzido traduções em muitas outras línguas do mundo. A Reforma mostrou que não pode haver verdadeiro cristianismo sem acesso às Escrituras. Mostrou também que somente as Escrituras devem ser a regra de fé e prática para o cristão. A ênfase que os reformadores deram ao uso das Escrituras nas línguas vernáculas pode ser considerada como um dos maiores ganhos para a cristandade, tanto do ponto de vista educacional e cultural, como de uma perspectiva missionária. Quantos não aprenderam a ler porque queriam ler as Escrituras? Quantos não se tornaram crentes ao ler alguma porção bíblica? Finalmente, promover o acesso do povo à Bíblia em sua língua materna deve ser uma tarefa prioritária no empreendimento missionário. Plantar uma igreja e não promover o acesso dessa igreja às Escrituras na língua materna do povo é correr o risco de ver essa igreja nunca amadurecer, ou ainda pior, enveredar por tradições e costumes que não só não estão contidos no texto bíblico, mas ainda o contradizem. Portanto, para cada programa de plantação de igreja, deve haver um programa simultâneo de tradução das Escrituras. Deve haver um programa simultâneo de tradução das Escrituras para cada programa de plantação da igreja. Uns chegam a afirmar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E mais, não se pode esquecer, isso está em Mateus, hein? São Mateus. Mas não se pode esquecer que Jesus fundou uma igreja e constituiu o seu primeiro chefe. Bom, isso é o que eu queria falar sobre a Reforma Protestante. Agora, então vocês já viram, a Reforma Protestante
ela leva muito em consideração, você viu o esforço que foi, porque havia uma dominação das escrituras sagradas. Eu mesmo peguei isso, era simplesmente em latim as coisas. Você ia numa missa, então era só em latim. Então você vê, eles tinham controle das coisas. A reforma protestante veio fazer o quê? Traduzir essas escrituras sagradas para a língua do povo. Se está em Portugal, é português, ou Brasil, português. Então, se está na Inglaterra, é inglês. Entendeu? Isso foi um grande esforço. E sempre apontando Jesus como fundador, e o que vem o sucessor seria um chefe. Né? Bom, agora, o que é a messiânica, afinal de contas? Qualquer igreja, qualquer uma, que siga o que vem abaixo. Vou dizer. Num trecho de um ensinamento chamado O que é a Igreja Messiânica Mundial, 25 de janeiro de 1949, fala o seguinte: a Igreja Messiânica Mundial tem por finalidade construir o paraíso terrestre, criando e difundindo uma civilização religiosa que se desenvolveu lado a lado com o progresso material. Não há dúvida de que paraíso terrestre é uma expressão que se refere ao mundo ideal, onde não existe doença, pobreza e conflito. Outro ensinamento para ser seguido, para ser uma messiânica. Na doutrina da Igreja Messiânica Mundial, 11 de março de 1950, não é qualquer coisa, é doutrina. Fala assim: cremos que no presente, quando o mundo vagueia em tão caótica situação, Deus enviou o Mestre Meixo Sama, fundador da Igreja Messiânica Mundial, com a suprema missão de realizar o seu sagrado objetivo de salvar toda a humanidade, por conseguinte, visando a concretização do mundo ideal, ou seja, o paraíso na Terra, de eterna paz, perfeitamente substanciado na verdade bem bela, empenhamos em fazer sempre o melhor, erradicando a doença, pobreza e conflito. Lembra que foi falando há pouco? As três grandes desgraças que assolam este mundo. No ensinamento chamado, que está escrito em Kosui Roku no, número 3, em 5 de outubro de 1951, ele fala assim: por isso eu, por exemplo, tenho disfarçado bastante, se disser de verdade que sou o Messias, pessoas do mundo inteiro irão se juntar e não poderei trabalhar. Vai juntando as coisas todas. Essas coisas todas juntas que eu vou dizer que isso é que é uma messiânica, quem seguir essas coisas. Já falei 3 coisas, mas depois eu faço um resumo aqui. Vamos pegar agora a Reminiscência de Meixo Sama, volume 4, onde um ministro conta. Creio que foi por volta de 1948 ou 49, por ocasião de uma entrevista coletiva com Meixo Sama, recebemos o seguinte ensinamento: sou o único orientador. Sou o único orientador. Naquele momento, dei-me conta de que aquela é uma declaração importantíssima, a qual eu deveria conversar comigo por toda a existência, gravada profundamente no meu coração. E assim tem sido até os dias de hoje. Então, o que é messiânica para nós? Eu não falei ainda há pouco, esse ensinamento está na cara, para quem é messiânico sabe que isso é ensinamento do Meixo Sama. Então, messiânica para nós tem que obedecer o que ele falou. Messiânica para nós é qualquer igreja que tenha Meixo Sama como o Messias e fundador, o único orientador, cuja finalidade é construir o paraíso na Terra. Vamos repetir para ficar bem claro? Que é a messiânica?
aquela que seguir essa base, esses 4 que eu dei para vocês. Qualquer igreja que tenha Meixo Sama como Messias e fundador, o Messias e fundador, o único orientador, cuja finalidade é construir o paraíso na Terra. O Messias, agora a pessoa pode dizer assim, pô, mas eu me lembro que eu acho que o Meixo Sama, Messias, o orientador, ele tinha falado uma questão do protestantismo e catolicismo. Tinha. Mas preste atenção no que ele falou, que aí vem frase enrolada, porque ele vai defender uma coisa do catolicismo, e aí vai dizer, mas peraí, você está defendendo o protestantismo, a reforma protestante? Estou. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Vamos ler com cuidado, olha só. Enxicou, ele escreveu, o ensinamento é esse, protestantismo e catolicismo. Enxicou Satsua, 5 de setembro de 1948. Olha o que ele escreveu. Gostaria de falar algo sobre o cristianismo. É sobre a diferença de opinião entre os protestantes que são do princípio de não ter igrejas. Não ter igrejas. E os católicos são do princípio de ter igrejas. O princípio de não ter igreja é como a própria palavra diz, não ter necessidade de igrejas e avançar unicamente com a Bíblia. Não vai a pessoa apressadamente para dizer assim, mas você vai querer então defender somente os ensinamentos do Meixo Sama? Não. Preste atenção. Eu sei porque quando as pessoas... tem muita gente que é analfabeto funcional. Com analfabeto funcional eu não discuto. Porque o cara já está com ideia preconcebida, não está escutando o que você está falando, entendeu? Então por isso que eu tenho que ser bem didático, bem assertivo. Senão fica uma... Mas mesmo não adianta, não. Ou o analfabeto funcional, ou um tipo meio parecido, isso não adianta. Então, o princípio não ter igreja, como a palavra diz, não ter necessidade de igreja e avançar unicamente com a Bíblia. Em contraposição, o princípio de ter igreja diz que após a ascensão de Jesus, as igrejas foram formadas primeiro e a Bíblia foi publicada depois. E por isso a igreja é um fator importante. Não tem problema nenhum. Gostaria de manifestar minha visão a favor e contra. Favor e contra, hein? Existe um motivo para este problema, mas vou interpretá-lo pelo aspecto espiritual. No mundo espiritual, segundo a lei da identidade espírito e matéria, a regra é a identidade espírito e matéria. Ou seja, quando o espírito quer atingir determinado objetivo, às vezes precisa utilizar-se da matéria. Por exemplo, quando se deseja convidar Buda ou Deus e receber suas bênçãos, é preciso o quê? Construir uma igreja ou santuário no lugar mais puro possível, instalar um altar, uma imagem de Deus ou de Buda, oferecer incenso, bandeja com comida, saquê e fazer o pedido muito respeitosamente. Eu não tenho nada contra isso. Com isso, uma divindade ou Buda elevado irá descer ou se assentar em casos de emergência, seja onde e quando for, ao fazer o pedido, o espírito da divindade ou de Buda instantaneamente se aproxima e nos protege. Entretanto, no caso dos protestantes, que não fazem intermédio da matéria, orando para o espaço, a sua sinceridade se comunica ao Espírito Divino e com isso recebe uma certa proteção. Mas, de acordo com a teoria da concordância, espírito-matéria, né? Inevitavelmente a sua proteção é mais fraca. A esse respeito, vou escrever sobre a relação entre o espírito e a matéria. Veja, ele não está dizendo que não tem um santuário, que você orar para o vazio, e você não chega lá. Chega, mas o poder é menor do que quando você tem um santuário, entendeu? Até aí não tem nada a ver com os ensinamentos. No mundo espiritual, a começar pelo espírito das divindades e Budas, os espíritos de seres humanos e de animais, e de todos os demais, encostam em algo material. Por exemplo, Jesus Cristo na cruz, as diversas divindades e Budas nas letras, espelhos, desenhos, esculturas, etc. Os espíritos de seres humanos geralmente encostam em letras, espíritos de animais em corpos humanos ou letras, se forinarem em algo como forma de raposa, em quadro, deuses, dragões em coisas com formato de cobra, em pedras.
Em tais casos, espíritos de divindades e Budas elevados têm muito a ver com a personalidade do autor, e é por isso que, desde os tempos antigos, as pinturas e esculturas de bons ilustres, intelectuais e pessoas famosas eram consideradas valiosas. Também pode acontecer o seguinte: quando um espírito do exterior veio para o Japão, o espírito não consegue atravessar o espaço por si só. Isso porque os limites do movimento do espírito. Você lembra que quando a coisa é muito alta, ele se locomove com muita facilidade. Quando não é muito alto, locomove-se com dificuldade. Isso porque os limites do movimento do espírito são demarcados pelo seu nível. E sem outra alternativa, encostam em algo material. Você quer ver uma coisa? Quando eu era marxista, comunista, olha só. Os espíritos comunistas, por exemplo, geralmente encostam aonde? Nos livros de Marx, cara. E ficam enfileirados nas paredes dos auditórios das universidades. Foi o que eu ouvi de uma pessoa que viu espiritualmente essas figuras. Os espíritos da China também vêm encostando-se objetos. Da mesma forma, os espíritos do Japão também vão para o exterior encostando-se objetos. E quanto mais elevado o nível do espírito de uma divindade, mais ampla é a esfera de sua circulação, sendo que aquele que alcançou o globo terrestre inteiro é o mais elevado da divindade. E adivinha quem é que faz isso? Não vai falar besteira, não vai dizer que é Kyoshi-sama não, cara. É Meixo-sama. Entendeu? Bom, falado isso, é tão simples. O que é reforma? Por que tem que haver uma reforma protestante da messiânica? O que é essa reforma protestante da messiânica? Te digo, basta adotar 3 medidas, só 3. Você escutou tudo que eu falei antes, agora vai ver como é que é facilzinho, quer ver? Primeira medida, o único Messias, o Messias Meixo-sama, fundou a Igreja Messiânica Mundial e aí a gente pode dar uma colher de chá para a situação e constituir o Kyoshi-sama como um chefe e nunca como um orientador. Entendeu isso? Sabe a diferença? Vem a segunda medida. Nada de diretrizes. Nada de diretrizes, mas sim leitura dos ensinamentos do Messias. Entendeu isso? Ah, não, mas que eu chamo não sei o que, tem uma ligação. Não, 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 não tem nada disso. Tem nada disso. O que vale é a leitura dos ensinamentos do Messias. Entendeu isso? Tão facilzinho, cara. Não complica as coisas. Não bota ninguém no meio, pô. Você não sabe quanta confusão já deu quando botaram um Papa no meio, cara. Aí vem a infabilidade do Papa. Olha mais confusão ainda, cara. Aproveita a história, vê que não tem nada disso. Olha a terceira medida. Eu até hoje não sei se são 36 ou 40 volumes originais do Messias Meixo-sama. Não sei, né? Agora eu sei o seguinte, que eles devem ser traduzidos. No nosso caso, para o português e posto à disposição de todos. Isso eu sei. Com essas 3 medidas, 3 simplesmente, você entender qual é o papel do Messias Meixo-sama, que ele fundou a Igreja Messiânica Mundial, né? É o Messias, e tá bom, vamos admitir que constituir o Kyoshi-sama como um chefe, nunca como um orientador. Como um chefe. Então o chefe vai organizar as coisas, vai fazer as coisas para lá e para cá, mas não fica dando palpite de achar que tem que dar diretriz. Você não é orientador. Aquelas coisas estão na leitura dos ensinamentos, mas são põe traduzido e põe à disposição de todo mundo. Quem diz que Kyoshi-sama é um cara o mais maravilhoso do mundo, cara? Pode ter muita gente melhor do que ele, cara. Pode fazer uma leitura do ensinamento muito melhor do que ele, cara. Entendeu como é que é? Por isso que eu estou por uma reforma protestante na messiânica.
Então tem gente aí que não vai entender nada, esses fanáticos, esses caras não estão entendendo o que eu estou dizendo. Já estão com a cabeça tão tumultuada que não entende uma coisa tão simples. O analfabeto funcional, não tem lógica, não tem nada. Pô, então esse cara não quer nem conversar com ele. Entendeu? A minha mulher está dizendo para dar uma parada. Eu parei então por aqui. Então eu fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Muito bom. Estou aberto. Ela está dizendo que é bom. Eu gostei muito. Gostou muito. E agora, estão aí. Estou vendo aí, tem pessoas aqui, não sei quem quer falar pergunta ou não. O legal está aqui desse lado. Não sei, desse lado aqui, esse lado, esse aqui. Tem o Cristiano, Nelson, Vitor. Tá até o Nelson aí. Cadê o Nelson? Como é que está aí? Ângela Maria. Ângela Maria, Regina Maria Cardona Freitas, Vilma, Zosiane. Essas pessoas que entram. Sem pergunta? Não, acho que você foi bem objetivo mesmo. Gostei muito. Tá bom para todo mundo? Já bati palminha aqui. Já bateu palma, então tá bom. Então, algumas pessoas vão ver aí e depois a gente conversa. Tá bom? Sobre esses livros, Cristiano, porque demora para digitar. Sobre esses livros, o que ele quer saber? São livros escritos em japonês, né? Porque eu conversei com o Cristiano, não sei se é isso que ele vai querer falar. Eu falei para ele, Cristiano, eu não... Assim, o pessoal tem visto o esforço. Aqui na minha casa está aqui, deixa eu ver, senão eu começo a errar. São aqui. 40. Olha aqui, você está vendo tudo isso aqui? Ainda tem lá em cima ainda, tem tudo isso aqui para baixo, aqui vai lá para baixo. Tem mais coisa lá para baixo, quer dizer, você vê... São 3 prateleiras e lá em cima é uma, né? Quer dizer, aí nós temos 146 feita por 11... Várias messiânicas, né? 11 messiânicas naquele contexto, 11 messiânicas, né? Templo do Oriente, Paulo Novicari, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, e vai por aí fora, né? Tem aqueles nomes complicados, tem Shikai, Oshin, eu já esqueci, Shumei, um monte de gente, tem 11. Umas no Brasil, outras fora. Então nós coletamos esses 11, dos 11 existentes, deu 146 livros. Mas tem muita coisa que é repetida, né? Porque é o mesmo ensinamento. Mas esse é que é o problema, cara. Então, eu queria ter acesso, a conversa com o Cristiano é isso, eu queria ter acesso a esses livros originais, que eu não sei, só pode estar no Japão, e lá em japonês, que eu não falo, mas eu ia fazer um esforço danado, vou ver se eu consigo isso, porque conseguir, dá mais ou menos, tá vendo acho que é até mais do que o meu Altera ali, aquela fileira, né? Mais do que aquilo. Assim, a gente tem ideia que alguns reverendos, alguns ministros, e claro que reverendo é ministro, que seguiram a carreira missionária, né? Que tem acesso a esses livros. Poderá ter ou não. Alguns dizem que tem, alguns mostram os livros, né? Alguns têm. Alguns têm. Você mesmo já foi na casa de um reverendo que te mostrou os livros, né? Tem ministros que mostram o livro e tem outros que dizem que foram seminaristas que estudaram no Japão, que estudaram japonês. Isso até eu tenho a dúvida. E que tem, aí eu não sei. Mas, de fato, é assim, que a gente não tem, a gente nunca teve, eu nunca vi, você já viu, eu nunca vi. A gente não tem acesso. Uma coisa assim, você poder comprar esses livros no Japão, traz e traduz. Aí a gente fica como esse elemento. Agora, outra coisa é o que a igreja parece que faz. Que agora tem uma nova versão do Alicerce, né? Já foi feito. Está reeditando, não sei o que e tal, e assim... Está reeditando. Mas a gente não tem a unidade do conjunto da obra mesmo. Não. Isso aí é incrível, quer dizer... Eu não sei nem como dizer para você, assim, eu me sinto afrontado quando eu vi um ministro ficar mostrando o livro. O que eu vou deduzir daí? Ele fica querendo dar palestra. Tudo bem, vai dando palestra.
Pô, faz uma coisa mais útil, pô. Põe essa, já que você estava no Japão, que você tem os livros, traduz esse negócio para todo mundo, é a coisa mais útil que você pode, porque senão você vai imitar que hoje o samba, vai ficar querendo palestrinha, pô. Eu quero saber da tua palestra, cara, quero saber do que o Meixo Samba falou. Será que ninguém entende essas coisas, não? Eu vou achar que não sei o que você está falando de nada. Falando de nada, fala uma coisa simples. Ninguém pode ter o poder de ficar com uma obra de Meixo Samba. Meixo Samba é para todo mundo, pô. Caramba. Verdade, muita verdade. Caramba, alguém tem que falar isso bem forte. Então, quando alguém exibir um livro de Meixo Samba, a pergunta tem nem que sobe em seguida. Vem cá, você sabe falar japonês? Ah, sabe, tá, parabéns. Então vamos para agora, tá? Por que você não faz isso, traduz isso para botar para nós aqui essa obra de Meixo Samba? Para de ficar falando, cara, não enche o saco dos outros ficar falando. Aí você fica escondendo o ensinamento, é isso que você quer? Quer se mostrar que você tem? É uma questão de poder mesmo. As pessoas têm isso. Como dizia meu antigo reitor no colégio, são as coisas humanas. Ah, caramba. Aí é o Nelson. Ministro, entende-se então que muitos ensinamentos seriam inéditos só se encontrando no Japão? A gente não sabe, Nelson. Nelson, essa é a minha bronca, tá entendendo? Minha bronca é esse. Ninguém tem o direito de ficar escondendo a obra de Meixo Samba. Eu falei ainda agora na Reforma Protestante. Uma coisa é assim. A gente pode pensar que todos esses ensinamentos já foram traduzidos por essas messiânicas todas aí, estão disponíveis. Mas acontece que a gente não tem essa certeza. E essas pessoas que falam japonês e que têm acesso a essa bibliografia, ficam, em algumas vezes, é assim que eu vejo e entendo, usando de um poder, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Eu vou te dar um exemplo aqui no Brasil, não precisa nem ser lá no Japão, no Brasil. Talvez tenha coisa inédita ainda, a gente não sabe. No Brasil, olha só, há quantos anos atrás, eu não sei nem quantos anos, eu como ministro ali, na executiva, ainda não aposentado, aí eu lembro que disseram assim, tem aí para os ministros à disposição, até teve um ministro, se não me engano, um ministro de outra messiânica, né, que estava me pedindo os livros, né, e eu falei com ele, eu só tenho um xerox disso aí, eu não tenho o livro original. Tem muitos livros que eu só tenho xerox, não tenho original. Mas naquela ocasião, disseram assim, os ministros vão ter poder acesso para conseguir esse livro, que era o Evangelho do Paraíso. Até hoje, eu não consegui ter acesso. Até hoje, esse livro não foi traduzido, não está traduzido. Eu sei que tem. Aqui, não precisa ser no Japão para falar, não, está traduzido em português. E não põe à venda, pô. Me explica por que não põe à venda. Você pode até me explicar, dizer assim, não, lá tem coisas que são, como você está falando, eu acho que foi o Nelson que falou que é inédito, né? Coisas assim. Tem coisas inéditas. Ou então, como foi no passado, que diziam assim, se botar essas coisas aqui do mundo espiritual, aqui o pessoal é muito da reencarnação, né? Então, aqui o pessoal é muito católico, muito não sei o quê, se falar isso, lá só acredita na ressurreição, então vai muita gente nem entrar para a igreja, não sei o quê. Tudo bem, pode falar o que quiser, mas tem que botar o ensinamento para todo mundo. Quem não tem competência, eles só falar, leia. Entende isso se você tiver uma cabecinha pequena, entende isso se você tiver uma cabecinha maior, entende isso se tiver... Bota à disposição. As pessoas leem e deduzem alguma coisa. Mas o importante é a transparência, é botar à disposição para todo mundo. Olha o que eu estou falando hoje, meu amigo, não esqueça. Eu já falava isso em 1993. Quantos anos tenho, nem sei calcular. Entendeu? Nem sei calcular. Já estou de saco cheio de falar o tempo todo e fazendo esforço. Bodas de prata. Se vocês forem lá no meu site, na biblioteca, que é transparente, é para todo mundo pode pegar o que quiser. Não tem nada. Botei o máximo, esses 146 livros de publicações, que está lá à disposição. Está até o Evangelho do Paraíso, né, cara? Se for lá, está lá o Evangelho do Paraíso. Entendeu? Para quê?
Tem alguém querendo ganhar dinheiro com isso? Ah, meu amigo, para com isso. Para com isso. Bom, eu não sei se eu respondi a todo mundo, duas coisas. Sim. Cristiano colocou, igual a Igreja Católica, as informações escondidas no Vaticano, somente com a verdade que a humanidade vai ser salva. Daqui a pouco nós vamos ter o Código da Vinci. Pô, aí faz um filme e fala esoterismo e tal. Aí para com isso. Chega, não quero. Vou dizer para vocês, olha, aquele programa, tem gente elogiando. Não entrou agora. Boa noite. Quem? João. Aquele programa que a gente vai fazer aí para esse ano, né? Vai começar no sábado, né? Vai começar no sábado. E não perco, não. Vai ser sábado, domingo, segunda, vão ser coisas diferentes. Né? Eu nem posso prometer que vai ser sempre assim, porque eu não quero ficar muito de mão amarrada, não. Mas tem um período aí que eu vou para os Estados Unidos também, e vou ficar lá uns 10 dias e tal. Né? Então, só tenho a agradecer. Se alguém ainda tiver alguma pergunta que quiser fazer. Estou sempre aberto e sempre assim. Para mim, eu vou falar sempre bem claro tudo que eu sei, que eu não sei, vou dizer que não sei, entendeu? E espero que vocês aí da turma que falam palavras tipo do caramba, não sei o quê, pô, vê se enxerga aí. Não fica aí idolatrando, babando o saco dos outros, não, cara. Se manca, pô. Raciocina, pensa, independente. Entendeu? Para com essa idolatria. Tem muita gente idolatra aí. Tá bom? Até a próxima. Boa noite. Obrigado pela nossa participação, presença e tal. Até logo.